Convidar a abrir a sua Bíblia no livro 1 dos Reis. Primeiro livro dos Reis. O versículo 11. Versículo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, apenas o verso 9 aqui, nessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Queridos, olhando para a vida de Salomão, filho de Davi, sabemos que ele andou nos caminhos de seu pai. Entretanto, teve um momento em que acabou se desviando, deixando de fazer a vontade do Senhor. Agora sim eu quero ir para um outro texto também, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos pensar no primeiro rei de Israel. Vamos ler todo esse capítulo 15, eu lerei rapidamente, para nós explorarmos aqui algumas situações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, diz assim a palavra de Deus: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil
e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Saul despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Amém.
Que Deus abençoe a leitura, a meditação, a aplicação, a explicação da sua palavra para a nossa edificação nessa noite em nome de Cristo Jesus. Queridos, a história dos reis de Israel tem um início, ou teve um início, e tem um fim. Ela se deu aqui com Saul, primeiro rei de Israel. E terminou, ou terminará, com o grande rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os reis de Israel, queridos, na verdade nós ficamos decepcionados. Essa seria uma das palavras. Ficamos decepcionados porque imaginamos que homens que foram ungidos por Deus, foram ungidos pelos profetas de Deus, pudessem ser exemplo para todo o povo, inclusive para mim e para você. Entretanto, quando nós olhamos para a história desses camaradas, na verdade nós ficamos decepcionados. A gente encontra tantas faltas, tantos erros, tantos vacilos, tantas coisas feias, que na verdade quase não dá para tomar ninguém por inspiração. Mas é claro que foram homens iguais a mim e a você, sujeitos ao erro, ao tropeço. Entretanto, Deus, no devido momento, levantou um rei que fosse segundo o seu coração, Davi. Não é? Sabemos que Davi também, como homem, teve as suas falhas e os seus erros. Este, porém, nós até, às vezes, despontamos como um bom exemplo para seguirmos, um bom modelo para imitarmos. Entretanto, foram homens falhos, com a única exceção final, graças a Deus, por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o nosso Rei. É como o cântico que cantamos: ouve-se o júbilo de todos os povos. O dia do Senhor chegou. Jesus veio de fato, inaugurou o seu reino e reinará para sempre. Louvado seja o seu nome. Olhando, entretanto, para o primeiro, queridos, nós vimos que o seu reinado começou até bem. Se você pegar a sua Bíblia aí e olhar o relato desde o seu chamamento, você vai encontrar um camarada bem-sucedido, bonitão, alto, tinha uma boa aparência, vamos dizer assim, ele tinha uma postura de rei. Olha lá, por exemplo, no capítulo 14, que é interessante, nós encontramos aqui um verso falando sobre Saul, falando sobre as suas vitórias, falando como ele foi assim, vencedor, vitorioso, como foi um grande homem aos olhos de Deus. Quando nós olhamos para Saul, um pouquinho antes dessa palavra, nós podemos encontrar aqui dizendo que ele lutou várias batalhas e venceu. Venceu os filisteus, libertou o povo de um cativeiro, libertou o povo de outro cativeiro, levantou um exército poderoso, levantou um exército que defendia o seu povo em nome do Senhor. Nós encontramos aqui, queridos, um homem assim, especial. Olha aí no capítulo 14, o verso 47. Diz assim: tendo Saul assumido o reinado, que é como se fosse um resuminho. Você pega aquele filme lá atrás, tem um resuminho. Aqui é como se fosse um resuminho até aqui da vida, da história de Saul. Olha aí, versículo 47 do 14. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Olha ainda o 48 que podia ingressar bem aí. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou Israel das mãos dos que os saqueavam. O repertório, a vida, era assim um negócio bonito de ver. Saul seria um líder para ser seguido nos dias de hoje. Um homem assim vitorioso. E nós vemos que, mais uma vez agora, já no capítulo 15, Deus o chamou para mais uma batalha.
Deus o chamou para lutar contra os amalequitas. Havia um juízo de Deus que precisava alcançar aquele povo. Esse juízo vinha desde a conquista de Canaã, quando o povo ainda andava pelo deserto, e quando os amalequitas avançaram contra o povo de Deus lá no deserto, foram covardes com o povo de Deus. Então, havia um juízo de Deus para este povo, e agora Deus o executaria pelas mãos de Saul. Essa é a história que nós estamos envolvidos aqui nela. Então Deus chama Samuel, manda Samuel falar a Saul, é o seguinte: você vai lá nos amalequitas, e você vai fazer o seguinte, você vai destruir aquele povo, todo aquele povo. Você vai executar o meu juízo diante daquele povo. Não quero que sobre nada, e nem ninguém, nem bicho nenhum. Era o juízo de Deus que precisava ser executado, precisava ser aplicado sobre os amalequitas. Bom, Saul, como de outras vezes, não mediu esforços, ele realmente se levantou e foi. Fez do jeitinho que Deus mandou. Vírgula. Quase do jeitinho que Deus mandou. Ele deixou ficar vivo o rei, Agag, e alguns bichos que ele entendeu que eram os melhores e que deveriam ser oferecidos para Deus em holocausto, em sacrifício. Já que o maior gesto de adoração no Antigo Testamento pelo povo diante de Deus eram sacrifícios de animais. Não é? No período dos cultos, eles sacrificavam muitos animais. Não é? E era até algo, né, vamos pensar assim, melhor do que ficar, às vezes, ali cumprindo alguma penitência. Era melhor logo pegar um bichinho, derramar o sangue dele, depois comer o churrasco. Era um negócio melhor. Então eles matavam a bicharada sem fim. Exerciam vários sacrifícios e dedicavam aquilo, consagravam aquilo como adoração a Deus. Ok. Então, aparentemente, Saul não estava fazendo nada errado. Ele pegou uns bichinhos melhores, mais gordinhos, não é? Falou, isso aqui na chapa dá uma costelinha ajeitada. E separou lá um monte de carneiro, de bode, de boi. Separou aquela bicharada boa toda. Diz o texto aqui, o melhor ele separou. Não é? Escolheu a dedo. E o resto ele matou tudo, aniquilou tudo. Entretanto, queridos, o que para Saul parecia ser pequeno, parecia ser desprezível, Deus chamou isso de desobediência. Quando lemos do verso 10 em diante, nós vemos que a ação de Deus foi punitiva com relação a Saul, porque esse agiu do jeito que melhor lhe parecia. Deus lhe deu uma ordem, mas ele resolveu fazer o que melhor lhe parecia. O que melhor parecia ao povo. O que ele achava que era mais interessante. E aí, queridos, nós acabamos encontrando nesse texto, nesse juízo aplicado pela parte de Deus a Saul, pela boca de Samuel, nós encontramos aqui um modelo de desobediência sem igual. Como Saul foi desobediente. E aí, queridos, mais uma vez, tendo ele assim como modelo para nós, nós ficamos decepcionados. Ficamos irritados com Saul. Poxa, por que esse sujeito fez isso? Será que ele não podia ter feito tudo direitinho? Será que ele não podia ter feito apenas o que Deus pediu para ele fazer? Mas, queridos, eu digo para vocês que muitas vezes nós agimos de modo muito parecido ao que fez Saul.
Deus estabelece para nós uma norma, Deus estabelece para nós uma regra, e nós às vezes agimos do jeito que nós achamos que temos que agir. Achamos que devemos agir do jeito que nós entendemos que é, e ponto final. Somos um pouco de Saul em determinados momentos. Por isso, nessa noite, queridos, gostaria de pensar rapidamente, aplicando nesse texto alguns pontos, afirmando que a obediência é o melhor reflexo da fé cristã. A obediência é o melhor reflexo da fé cristã. E por quê? Olhando aqui para o exemplo de Saul, comparando ele, queridos, com o melhor rei que nós tivemos e temos na história, que é o Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos muito sobre a obediência, olhando para um gesto de tamanha desobediência. Por quê? A obediência está na base do nosso relacionamento com Deus. Diz assim, queridos, o verso de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A obediência, queridos, está na base do nosso relacionamento com Deus. Aprendemos isso com o Rei dos Reis. Aprendemos isso na submissão do Senhor Jesus Cristo e num relacionamento perfeito entre filho e pai. Poderia destacar aqui ainda outros inúmeros personagens. Por exemplo, o próprio Abraão, lá em Gênesis 22, quando Deus pediu que ele pudesse sacrificar o próprio filho, ele o fez sem nenhuma dificuldade. Depois, lendo lá os Hebreus 11, nós encontramos que pela fé, Abraão resolveu sacrificar o filho, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Queridos, tamanha era a fé daquele homem, tamanha era o relacionamento dele com Deus. E podemos ver a mesma situação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao contrário, porém, vemos aqui em Saul, alguém que tinha até uma postura muito bonita, uma postura de líder. Entretanto, queridos, ele não tinha um relacionamento bom com Deus. Curiosamente, não sei se vocês perceberam na leitura que nós fizemos, eu vou usar apenas um exemplo. O versículo 30 diz assim: Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Não sei se vocês repararam na leitura, mas essa expressão, o Senhor teu Deus, se referindo ao Deus de Samuel, repetiu-se aqui no texto 5 vezes. Bom, claro que a evidência era de Samuel como homem de Deus, como grande servo de Deus, como profeta de Deus, e aí em referência a ele, apontava-se ao Deus de Samuel, é lógico. Entretanto, em nenhum momento desse texto nós avistamos, por exemplo, o Senhor teu Deus e meu também. Nós não encontramos na vida de Saul orações lindas e profundas, como encontramos nas de Davi. E sabe por quê, queridos? Porque a obediência está na base do nosso relacionamento com Deus. Se nós temos dificuldades em obedecer ao nosso Deus, o nosso relacionamento com Ele não é fácil. Nós temos problemas seríssimos no nosso relacionamento com Deus quando nós não lhe obedecemos, porque a obediência é a base do relacionamento com Deus.
E devo afirmar duas coisas. A primeira, não para que sejamos salvos, mas porque fomos salvos em Cristo Jesus, nós obedecemos. Por isso esta obediência é reflexo da nossa fé. É uma resposta que damos àquele que nos salvou. Essa obediência, queridos, não é aquela obediência também de fazermos por obrigação, meramente, obrigatoriamente. Não. Essa obediência que o Senhor Deus espera de nós pode ser chamado de submissão, de dependência, de amor, de discipulado. Saul, queridos, não tinha isso com o Senhor Deus. Diz a Bíblia que a aplicação da disciplina de Deus na vida de Saul foi terrível. Lá no verso 23 que lemos, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E olha que o argumento do Senhor foi duro, mas a certeza que nós temos que foi verdadeiro. Olha aí no verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Saul se rebeliou contra Deus. Olha o outro termo. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Rebelião, obstinação, foi o que Deus reconheceu na vida daquele homem. Queridos, e a gente precisa então ter um cuidado muito grande. Estou fazendo agora uma aplicação e eu te digo por quê. O Senhor Jesus Cristo converteu o nosso coração, nos salvou, nos lavou, nos redimiu, nos transformou numa nova criatura, nós nascemos de novo. Então, queridos, nós caminhamos com Ele, nós seguimos a Sua palavra, nós lhe obedecemos, mas devemos ter um cuidado muito grande, que isso tudo é exatamente em oposição ao mundo. Vai na contramão daquilo que o mundo prega. Rebelião, obstinação, são palavras preferidas, por exemplo, para quem pretende, almeja grandes coisas nessa vida. Você tem que ser obstinado, meu filho, senão você não consegue nada. Dizia minha mãe antes de se converter, me ensinando alguma coisa. E dava um tapa na cabeça e falava assim: seja esperto, não seja burro. Não deixe ninguém passar na sua frente. Pisa na cabeça deles. Eu, tá ferro. Aí, graças a Deus, o Senhor Jesus converteu o coração dele. Aí mudou tudo. Entretanto, queridos, o mundo vai nessa toada. E Saul foi junto com eles. Por isso precisamos ter muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Com a rebelião e com a obstinação. E é curioso que eles são comparados a gestos espirituais abominados por Deus. A idolatria e a feitiçaria. Mas, queridos, olhando para a obediência como um reflexo da fé, além de entender que ela está na base do nosso relacionamento com Deus, podemos ainda aprender que a obediência é prioridade requerida pelo próprio Deus. O próprio Deus requer essa prioridade de nós. Vejamos aí o verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Queridos, sacrificar era parte da lei.
Mas Deus preferia que Saul fosse primeiro obediente à sua palavra. Saul não entendeu assim. Saul entendeu que primeiro ele deveria sacrificar. Quem sabe depois obedecer. A obediência é prioridade requerida por Deus. E é claro que nós estamos falando de uma obediência cristocêntrica. Cristocêntrica. Ou seja, queridos, a lei serviu de aio para apontar para Cristo Jesus. A nossa obediência agora ela não está restrita na lei do Antigo Testamento, como se dependêssemos dela para termos uma relação com o nosso Deus, mas em Cristo Jesus. Essa é a nossa obediência. Como um reflexo da nossa fé em Cristo Jesus. Ela é prioridade requerida por Deus. Saul também não entendeu isso, amados irmãos. Aliás, Saul desprezou isso. Ele bate boca com Samuel. Que isso, Samuel? É verdade. Deus mandou uma coisa e eu fiz outra. Eu pequei. Mas deixa eu te dizer. Ele contrapõe. Deixa eu te explicar uma coisa, Samuel. Eu fiz tudo direitinho que o Senhor Deus mandou. E fiz mais. Queridos, para Deus, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Olhando em Cristo Jesus, nós encontramos exatamente essa obediência. Exatamente essa obediência. Quando nós olhamos na oração do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, uma oração de um homem a Deus Todo-Poderoso, mas a oração de um homem muito especial, que estava então ali nos substituindo na cruz do Calvário, nós escutamos a seguinte fala: seja feita, entretanto, a tua vontade e não a minha. Eu temo, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes a nossa vontade se torna prioridade sobre a vontade de Deus. É quase que pudéssemos orar a oração do Pai Nosso dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu e a minha na terra. É quase uma coisa assim. Às vezes, querido, nós nos encontramos relutando contra a vontade de Deus, expressa na sua palavra para nós. Relutando. E é outro cuidado muito grande, queridos, que devemos ter. Porque o que nós encontramos na oração do Senhor Jesus não foi uma relutância. Foi alguém que passaria por um sacrifício tão grande, tão doloroso, mas que estava disposto de abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio desejo, em prol de algo maior. Diz em Filipenses que Jesus foi obediente, está lá no capítulo 2, no versículo 8. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, que Cristo Jesus nos elegeu antes da fundação do mundo para a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, ela é a prioridade que o nosso Deus requer de nós. Quando nós olhamos para Saul, nós vimos que não foi assim. E é interessante que coloca assim ainda: e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Bom, aqui é uma opinião minha. Eu abro rápido um parênteses aqui. Saul estaria então preocupado, queridos, com o churrasquinho depois do culto? Saul estaria mais preocupado no agrado com o seu povo, com os soldados que lutaram bravamente? Eles escolheram os carneiros.
E é interessante o verbo atender. Claro que sinônimo de obedecer. Mas o curioso é a forma como se coloca. Obedecer melhor do que sacrificar, ou atender melhor do que gorduras de carneiros. A obediência, queridos, é prioridade na nossa vida. Para o Senhor Jesus Cristo foi. Para Saul, não. A obediência é reflexo da nossa fé cristã. Precisa ser reflexo da nossa fé cristã, queridos. E repito mais uma vez, não com a ideia de sermos salvos, mas porque fomos salvos. Não como mérito para recebermos algo do Senhor, mas porque já recebemos algo do Senhor. É uma resposta que damos para Ele diante da sua maravilhosa graça. A obediência é reflexo da fé. Em terceiro e último lugar, podemos afirmar então que a obediência é causa de prazer e adoração ao nosso Deus. 22 eu repito, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? É interessante a palavra prazer aqui. É interessante. Porque o Senhor de fato e de verdade tem prazer na nossa obediência. E acaba que como resultado do prazer de Deus na nossa obediência, nós também temos prazer diante dele. Saul não entendeu assim. Aliás, Saul estava muito mais preocupado na posição e na postura dele. Releio mais uma vez os versos 29 e 30. Também a glória de Israel, se referindo a Deus, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei. Mas em seguida, olha o que ele pede. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. A preocupação do camarada, queridos, a ficha não cai. A ficha não caiu até agora. Saul ainda estava preocupado com a situação do momento. Ele não percebeu que, aos olhos de Deus, ele estava sendo desprezível. Queridos, e quantas vezes isso acontece com a gente também? Nós queremos tanto prazer, queremos tanto conforto, e às vezes não enxergamos o que Deus quer de nós. Eu te digo que se olhássemos melhor para o prazer do nosso Deus em agradá-lo, o resultado seria muito melhor em nossos prazeres. Temos que ter um cuidado muito grande. Algumas palavras na Bíblia, querido, me assustam. Uma delas é quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre a oração, lá em Mateus capítulo 6. Não sei se você lembra do texto. Ele está lá ensinando a oração, e ele diz, olha, quando fores orar, não seja como os hipócritas. E aí ele vai fazer uma referência curiosa, ele vai dizer assim, não seja como os hipócritas, que querem ser vistos pelos homens. Entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás ao teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. A obediência é causa de prazer em Deus e por meio de Deus. O prazer de Deus é mais importante do que o nosso. Aliás, o nosso deveria ser uma simples consequência do agrado dele. Vimos isso também em Cristo Jesus. Aliás, vemos isso pelo menos em duas ocasiões diretas. Uma enquanto o Senhor Jesus Cristo está sendo batizado, lembra? O Senhor Jesus está ali, sai da água, diz o texto. O Espírito Santo desce de uma forma corpórea de uma pomba.
Aí parece que mudou o negócio lá, né? Arrancaram a pombinha fora. Aí ele desce a forma corpórea de uma pomba. Estou falando de outro assunto aqui lá da logomarca. Mas aí desceu na forma corpórea o Espírito Santo. E aí ouviu-se uma voz do céu, lembra? A voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai tinha prazer no Filho. Depois vemos essa mesma frase lá no Monte da Transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago, João. E aí ali a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Aparecendo ali Moisés, aparecendo ali Elias. E novamente uma voz do céu: este é o meu Filho amado. Queridos, e na verdade, na prática mesmo, do nosso uso familiar, o pai com os filhos, não é a mesma coisa? Pergunto para vocês, mamães, quando o filho assim dá uma demonstração de obediência, como que a gente se sente orgulhoso, não é? Se der bobeira, a gente quer soltar foguete, quer fazer uma festa, pela maneira tão obediente que o filho agiu, procedeu, se comportou, não é? Bom, esse jeito bíblico de Deus diante de Cristo Jesus retrata bem no prazer, no agrado que devemos ter diante do Senhor nosso Deus, em obediência como causa. Como causa. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia, disse o salmista lá no Salmo 119, versículo 97. Onde está, queridos, o nosso prazer maior? Onde está de fato o nosso desejo maior nessa terra, nesse mundo, se não em agradar o nosso Deus? E isso como causa de uma grande obediência. Olhando para Saul, nós vemos aqui um despenhadeiro. Saul caiu do cavalo. Saul perdeu a posição. Saul foi rejeitado por Deus. O que a palavra de Deus vai nos contar, que Samuel chegou para Saul e disse: olha, porque teve um momento ali, nós lemos aqui no texto, você deve ter reparado, que Saul então Samuel virou as costas e ia embora, mas Saul não se deu por satisfeito, agarrou na roupa dele, na orla dele, e ele continuou andando até que se rasgou. Aí Samuel virou e disse: olha, assim como rasgaste um pedaço dessa orla, quero dizer que o reino de Israel foi rasgado de você. Saul foi despojado, exonerado, rejeitado pelo Senhor quanto ao seu reinado. E tudo por causa da desobediência. Tudo por causa da desobediência. Quero repetir os pontos. A obediência está na base do nosso relacionamento com Deus. A obediência é prioridade requerida por Deus. Entenda que essa obediência ela é cristocêntrica. A obediência é causa de prazer diante do nosso Deus. E aí, queridos, lá no início da mensagem, eu li um versículo lá em Reis. Salomão foi tão obediente. Ele pediu a Deus sabedoria, e por ele ter pedido a Deus sabedoria, Deus lhe deu muito mais. Mas aí, dado certo momento, Salomão vacilou. Mas lá em Eclesiastes, pensando já no finalzinho de sua vida, olha só o que ele escreve. Eclesiastes capítulo 12. A partir do verso 9.
pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Interessante esse termo. Salomão, alguma coisa aconteceu com ele já no final de sua vida. Recobrou o juízo. Diz o verso 12: demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, trazendo essa mensagem para a sua vida nessa noite, e para mim também, para nós como povo de Deus, como servos do Senhor, precisamos entender que a obediência é um reflexo da nossa fé cristã. A palavra de Deus estabelece para nós aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. E o que Ele vai esperar, queridos, é que a gente atente em obedecer a sua palavra, em andar de acordo com a sua santidade, em honrá-lo no nosso procedimento, no nosso comportamento. E o curioso, queridos, é que fazendo isso, seremos felizes diante dele. É a verdade bíblica que aprendemos nessa noite. Em Cristo Jesus, encontramos exatamente isso. Quando lemos o texto, lá em Hebreus, capítulo 5, verso 8, nós vamos encontrar que Cristo, Ele aprendeu a obediência, diz o texto bíblico. Como precisamos disso também, queridos, dessa atitude. Precisamos aprender a ser obedientes. Claro que uma obediência cristocêntrica, aquilo que o Senhor espera e aguarda em nós. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar em pé. Quero convidar o pastor Alfredo para nos dirigir nessa oração. Também quero convidá-lo a impentrar a bênção e assim a conclusão do nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela palavra que ouvimos. E, ó Senhor, percebemos o quanto somos falhos diante do Senhor, mesmo que bem intencionados. Aliás, como já ouvi a frase, a célebre frase, que o caminho para o erro está pavimentado de boa vontade. Por isso, ó Deus, nós pedimos para que o Senhor nos ajude, porque enquanto o teu servo estava aqui expondo a tua palavra, na minha mente veio, ó Deus, a atitude de usar aquele homem que estendeu a mão para segurar a arca do Senhor, e a ira do Senhor se acendeu contra ele, matando-o. Eu me lembrei, ó Deus, de Ananias e Safira, que de alguma maneira queriam contribuir com o teu reino, mas a tua ira se acendeu contra eles, e eles foram mortos pelo Senhor. Ó Deus, Saul, ele mesmo diz com suas palavras que havia separado aqueles animais para prestar culto a ti. Ele espiritualizou a sua atitude. Ele justificou com o culto, dizendo que iria agradar ao Senhor, quando Samuel claramente diz a ele que o que agrada ao Senhor é a obediência irrestrita, absoluta, radical às Escrituras.
mesmo que isto pareça loucura para as pessoas do mundo e até mesmo para alguns que convivem dentro da igreja. Mas, ó Deus, tu sabes o quanto é difícil te obedecer, porque queremos, com muita boa vontade, colocar a visão que temos, aquilo que achamos melhor, mas pedimos para que o Senhor nos ajude. Obrigado a Deus, porque ouvimos aqui, nesta boa palavra que ouvimos, sobre a pessoa de Cristo, que é o nosso exemplo, aquele que demonstrou como devemos obedecer ao Senhor. Por isso, ó Pai, que Cristo seja o nosso modelo, e mesmo contrariando, ó Pai, pessoas do mundo, que não entendem a Tua palavra, que sejamos firmes, ó Deus. Não queremos ser feiticeiros diante do Senhor, que invocam espíritos imundos. Não queremos ser idólatras, ó Pai, diante do Senhor, pessoas que veneram imagens. Porque como Paulo diz, estas pessoas estão na verdade venerando a demônios. E não queremos nos apresentar assim diante do Senhor. Por isso clamamos pela Tua misericórdia sobre nós. Por isso clamamos para que o Senhor continue a nos ajudar. Clamamos para que a Tua graça esteja sobre nós. Porque de fato, ó Pai, ouvir uma palavra como esta, devemos, ó Pai, devemos encher o nosso coração de temor e tremor. Devemos, ó Deus, ser quebrados por Ti. E devemos entender, ó Pai, que a obediência está muito além da nossa justiça humana, daquilo que entendemos como correto. Ajuda-nos, ó Deus, neste sentido. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto e todo o ministério do bendito Espírito Santo que em nós habita, estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu amigo, colega, irmão Jean, sobre todos os salvos e eleitos aqui presentes, e sobre todos os salvos e eleitos espalhados nessa terra, agora e para todos sempre. Amém.